Muito bem, estamos ao vivo já. Gosta de trabalhar. Escolha deputados que também sejam assim. Conheça Marlene Fengler. Vai trabalhar para trazer mais recursos para Santa Catarina. Para deputada federal, vote 5555. Olá, eu sou a deputada Marlene Fengler. Eu defendo o direito das mulheres, das pessoas com deficiência, das crianças e dos adolescentes. Para seguir nessa luta em Brasília, eu preciso de você, do seu voto. Marlene Fengler, 5555. Agora federal. PSD. Esta programação tem o apoio cultural de... De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas na Liberdade FM, Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteschi. Festa de prêmios aniversário Compre Mais! No mês de setembro, quem ganha o presente é você! Concorra a um carro e a sorteios diários em vale compras de R$1.000 e a 2 super sorteios de R$5.000. Para participar é muito fácil! A cada R$98 em compras você ganha um cupom. E comprando com o cartão Compre Mais ou produtos participantes você ganha mais um cupom extra. Cadastre-se no site clientecompremais.com.br e boa sorte! Compre Mais. Carro entregue em certificados de ouro. São Bento do Sul e região tem o melhor serviço de terraplanagem. Chaves Terraplanagem. No bairro Centenário, em São Bento do Sul. Ligue já e confira nossos serviços e qualidade. Telefone 999... E vamos pra luta agora, né? Já começamos. Passando um minutinho, mas tranquilo. Parece dar quase uma hora. Você vai ver, passa tão rápido que... Vem pra cá. A maior audiência do rádio. Em São Pedro do Sul. Liberdade FM. A nossa rádio. Os principais assuntos. Os principais comentários. Agora. Na Liberdade FM. Dezoito horas, 2 minutos, 18:02. Muito boa noite, senhoras e senhores. A partir deste momento, na Liberdade FM, Prosa e Política. E hoje temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da Liberdade FM o ex-vereador, ex-prefeito Márcio Drevek. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo Rogério Turek. Boa noite aos ouvintes da FM Liberdade. É uma satisfação participar desse programa, desses assuntos tão importantes que a comunidade precisa ouvir. E vamos bater um papo, que é o objetivo principal, né? Ouvir as demandas que a comunidade nos oferecer e o que a gente puder fazer para contribuir para que as informações sejam corretamente, estamos aí para isso. Perfeito, Márcio, né? Então vamos dar as boas-vindas aos internautas, a todos aqueles que querem participar através da nossa live. Manda o seu recado, o seu alô. Pode ser através da nossa live ou mesmo, né? Tem aqueles que preferem usar o WhatsApp mesmo. Então participe pelo 3633-5401. Cumprimentar a todos os nossos ouvintes da 87.9. E a partir de agora a gente vai fazer aquele bate-papo, como sempre. Nessa primeira parte do programa, a gente busca resgatar um pouquinho o que fez a pessoa entrar nessa vida pública, o que passou na vida, o que pôde fazer, realizar, né? O que fez. E a pergunta que eu faço, Márcio, direto para você, é em que momento você fincou o pé na vida pública, começou a trabalhar pela comunidade ou trabalhar por um candidato, alguma coisa? O que fez você se tornar político? Pois bem, essa pergunta ela é bem interessante porque ela conta um pouco da minha trajetória de vida, como é que foi que eu me envolvi na política, realmente, porque o que eu percebo, que a pessoa, para construir uma carreira política, ela tenha uma condição muito melhor quando ela inicia nas bases em sua comunidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui presidente de uma entidade cultural que tinha lá no Rio Vermelho, a Braspol. Depois disso eu fui presidente da APP da igreja.
meu falecido pai já era membro dessas entidades. Então, a nossa família sempre foi envolvida com essas questões comunitárias. A gente fez muita obra, muito benefício nas instituições que nós participamos. E o pessoal vivia me estimulando a entrar na política. Isso começou em 99. Isso, ótimo, a data é boa. Em 99, quando eu participei da primeira direção de entidade comunitária que tinha lá. Daí, já em 2000, já tinha uma eleição. E o pessoal, Márcio, você está envolvido com isso? Tinha que se envolver candidato, coisa e tal. Capaz. E, naquela época, eu gerenciava uma empresa, que eu gerenciei por 12 anos. Fui gerente industrial. Chegou a eleição de 2004 novamente, e daí eu já tinha minhas meninas ainda era pequena, a gente estava bastante entretido com isso, mas em 2004 já começou a amadurecer um pouco mais, porque daí eu já recebi uma pressão popular um pouco maior para esse assunto. Eu fui bastante pressionado por vários lados, assim, não, mas está na hora, você tem que se envolver, você sempre se dispôs tanto para atender a comunidade, servir as pessoas, sempre fui muito participar de ações sociais que beneficiavam as pessoas carentes, coisa e tal. Daí aquela 2000 eu fiquei bastante balançado. Daí até que 2006 o Silvio foi candidato a deputado e onde ele me procurou para fazer um trabalho para ele, na época lá no Rio Vermelho, como candidato a deputado estadual, que eles queriam ser em 2006. E eu disse, pois olha, vamos fazer um ensaio com isso e vamos ver como é que isso cria corpo de repente para mim me integrar como candidato em 2008. E o que acabou acontecendo? Eu já construí uma equipe de trabalho, que trabalhamos para ele lá em 2006, e daí eu já consegui fazendo uma sondagem nas visitas que eu ia fazendo para lideranças, empresários, e em função desse projeto com ele, e também já perguntando sobre uma intenção futura minha, qual que seria o apoio dessas pessoas. E ali que tudo foi nascendo. Aí quando eu formalizei minha candidatura em 2008, aí o que eu me comprometi com o pessoal? Porque todas as pessoas que me conheceram, me conhecem até hoje, do antes da política, sabe, eu sempre como gestor industrial, eu sempre fui uma pessoa muito firme, muito rígida, sabe? Aí, eu me organizei para ser candidato, e daí eu falei o seguinte, olha pessoal, por todas as visitas, lideranças às quais eu pedi apoio, eu disse, olha, sou candidato, vou precisar do apoio de vocês, só que assim, não sou de fazer nenhum tipo de promessa, mas se for eleito, eu vou me dedicar com exclusividade só à gestão pública. Não vou usar a política para fazer bico. Porque eu vejo que a política brasileira, ela sofre muito, porque tem muita gente que se envolve em cargos de vereador, deputado, prefeito, mas elas têm outro tipo de atividade. Elas têm a política como um bico. Sim. E isso eu falei na época. Eu não vou ser assim. Se eu for eleito, vou me dedicar só a isso. Aí, fui eleito, terceiro mais votado, acabei do partido na época. Você lembra quantos votos? 940 votos. Ótimo. Isso em 2008, né? 940 votos. E aí eu me desliguei da empresa que eu gerenciava, que eu muito bem poderia ter ficado como vereador e poderia continuar como gerente industrial. Mas eu tinha me comprometido que ia me dedicar só a isso. E daí também eu procurei me especializar na questão de formação, porque eu tenho muitas formações na questão da iniciativa privada, para gerenciar e administrar empresas. Mas a gestão pública, ela muda uma porção de coisas, né? Perfeito. Aí eu procurei algumas entidades de educação, procurei fazer uma faculdade em gestão pública. Depois disso, quando eu fui reeleito vereador, eu fiz uma pós-graduação. E eu sempre tenho falado para o pessoal que uma forma de medir o desempenho dos políticos, muitas vezes, é na reeleição. Porque quando é candidato a primeira vez, é uma novidade. As pessoas votam, às vezes, por simpatia, às vezes votam também por esperança que a pessoa vá corresponder com algum trabalho. Isso quando é a primeira vez. Aí, quando você vai a segunda vez, aí você passa por uma avaliação. Exato. Aí vem o veredito da tua avaliação. Se você fez um bom trabalho ou não. Então, e na segunda eu fui o mais votado da história de São Bento até hoje, continua sendo a maior votação. Quantos? 2.320 votos em 2012. Então, claro que isso também, de certa forma, traz um peso de uma responsabilidade para corresponder cada vez mais pelo trabalho pela comunidade. E, ao mesmo tempo, é bastante gratificante para ver que o trabalho que a gente fez não foi em vão. E até aconteciam umas coisas interessantes, assim, pelo fato de... Eu sempre fui muito... Até hoje eu sou e sempre fui... Quem ouviu ou acompanhou, beleza? Tem aqueles que nunca viram, eu acho que não aconteceu, mas aconteceu muito de eu estar no sábado, domingo, feriado, trabalhando com máquina, trabalhando com serviços que às vezes a natureza trazia percalços, né? Mas daí tinha o pessoal dos políticos do sistema mais antigo, e eles chegavam assim e diziam, ó, Márcio, isso não vale a pena. Você se empenha tanto, se dedica tanto para a comunidade. Companheiros mesmo. Isso não vale a pena, o povo não reconhece. Eu dizia, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho um perfil de trabalho, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Lá na frente, o eleitor decide o que ele quer fazer.
Mas eu que não vou deixar de fazer alguma coisa para me lamentar depois. Sim, claro. Até porque, assim, né? Quando a gente é gestor público, a gente é pago para trabalhar. Né? Você não está fazendo um favor para a sociedade, né? Cada cidadão que é um vereador, um secretário, um diretor, um prefeito, um governador, deputado, todas essas funções são remuneradas. Então, a gente tem que corresponder da melhor forma possível. Eu sempre me dediquei da melhor forma que eu pude. Claro que tem pessoas que discordam, tem pessoas que criticam, tem pessoas que apoiam, mas também, por outro lado, assim, quem se predispõe a assumir um cargo público tem que ter esse discernimento para entender isso e tem que ter também um autocontrole para não entrar em bola dividida, não sair batendo de frente para se queimar. Tudo isso você tem que ter esse preparo. Né? Então, Perfeito. eu sempre fez nesse sentido. Então, minha trajetória foi isso, que daí eu fui candidato a vice-prefeito, fui candidato a deputado federal em 2018, onde eu fiz 20.878 votos, mas foi uma campanha mais ou menos concentrada mais na região aqui, né? Foi um tempo bem curto. Então, acho que mais ou menos isso é a minha trajetória, né? Exato. Não, é claro, a gente buscou essa pincelada aí no que passou. Claro que eu agora quero esmiuçar, né? Então a tua o teu ingresso mesmo daí na parte pública mesmo foi como vereador, né? Onde você fez. E ali você, eu honestamente não me recordo bem em que momento você foi ser secretário? Foi naquele mesmo período da primeira eleição. Mas foi assim, eu fui eleito vereador. Isso. E aí existe até hoje um pouco de alguns comentários, de umas situações que o pessoal às vezes fica descontente pelo fato de a pessoa ser eleito vereador e acabar assumindo a secretaria. Mas o que eu fiz? Antes de eu assumir essa secretaria, eu peguei e fui consultar as pessoas que me apoiaram, principalmente as lideranças que deram a cara por mim, que adesivaram um carro, que colocaram uma bandeira na sua casa, uma placa na sua casa. Eu fui lá e expliquei, olha pessoal, eu estou sendo convidado para ser secretário de obras, até porque era para dar uma força também bacana para o vereador Sérgio Pacheco, que também ele tinha me procurado e pedido para que eu aceitasse, porque ele disse, Márcio, eu gostaria de ser vereador mais uma vez, sou o primeiro suplente, nos dá esse apoio, assumindo a Secretaria de Obras, que eu recebi o convite do prefeito Magno na época. Eu disse, vou fazer uma análise sobre isso. E visitei todas as lideranças e todos foram unânimes em me apoiar. Tanto é que a minha reeleição triplicou a votação praticamente. Sim, claro. Então, mas por quê? Uma coisa é o trabalho que eu fiz de preparação para assumir isso. Outra coisa é você ir muito direto. Então tem que tudo analisar os pontos. Eu tenho uma situação que eu enxergo e a questão da pessoa assumir um cargo, sendo vereador, assumir uma secretaria, a verdade é a faca de dois gumes, né? Isso. Porque tem muitos que assumem e acabam sendo o seu enterro político, né? Então eu acho que vale muito o desempenho da pessoa à frente à secretaria. E você disse muito bem, o árbitro, a quem vai te julgar não é o prefeito. Não é quem te convidou, a Câmara de Vereadores, absolutamente nada. Quem vai dizer se você está fazendo um bom trabalho é a comunidade, tranquilamente. Né? E como diz você acabou triplicando a tua votação. Secretaria de Obras, dentro dessa colocação que eu te fiz, né, a Secretaria de Obras ela pode te potencializar, te propicia a fazer um bom trabalho, mas eu vejo assim como julgado pela comunidade, a secretaria pior que existe, porque você pode fazer um montão, mas sempre vai estar faltando alguma coisa e alguma coisa não agrada. Como é que foi essa tua experiência desde os servidores até a comunidade? A Secretaria de Obras realmente ela é uma faca de dois gumes, como você mesmo falou, mas ela depende muito de ter uma participação muito ativa. Tipo assim, eu já sou uma pessoa muito mais do operacional. Quem é a pessoa mais da questão burocrática já tem um pouco de dificuldades. Mas lá o que precisa ser feito? O que eu implantei quando eu entrei na Secretaria de Obras? O mesmo sistema de administrar a empresa para administrar a Secretaria de Obras. Eu montei um cronograma de trabalho, nós tínhamos uma previsão de execução dos trabalhos. Quando um cidadão vinha me procurar, porque tem gente que vem achando que ela só tem o único problema que o município tem é o dela. Isso. Né? Mas eu sempre tinha uma programação, dependendo se era um trabalho de uma rede de tubulação ou um conserto na rede de tubulação.
se era para alargar uma rua, se era para construir uma ponte, se era para reformar, a questão de questão de corte de curva, alargamento de rua, todas essas coisas que nos procuravam para isso, era pintura, a questão de praças, parques, cemitérios, todas essas coisas que o pessoal nos procurava. A gente tinha uma programação e quando a pessoa nos procurava, eu já via o que era possível. Só que eu sempre fui muito eu tinha os dias de atendimento do pessoal, no início era de terças e quintas, e depois mais era sempre nas quarta-feiras de manhã. Eu tirava a manhã toda só para atender o público. Às vezes eu chegava a atender 60 pessoas em meio-dia. Então era muita gente que vinha, mas eu sempre fui muito de circular na cidade. Então hoje eu posso te dizer, conheço a cidade com uma palma da minha mão. Se me falar de uma boca do lobo, de um ponto de ônibus, ou de uma declividade de uma rua, de um ponto específico, eu sei dizer aonde fica, o que faz, o nome da rua. Isso me facilitou muito, que daí tinha situações que eu já conhecia. Então quando o cidadão me procurava pedindo por aquilo, eu já tinha uma informação. E outra coisa que eu era muito de visitar essas coisas, né? Eu ia no sábado, nos domingos, ia até os cidadãos para ver o que eles estavam pedindo, para daí você dá um retorno para ele, e lá eu dava um retorno. Olha, meu amigo, isso aqui é para 60 dias, isso aqui é para 90, isso eu não consigo fazer. Muitas vezes era transparente. Daí tinha aquelas pessoas que diziam, mas eu pago imposto, eu tenho direito de receber meu serviço, eu preciso de urgência nisso, coisa e tal. Eu dizia, olha, da mesma forma que o senhor precisa, tem outros 26 mil imóveis em São Bento, que também são contribuintes, e essas pessoas, tem muitos que me procuraram antes, então eles já estão mais adiantados na fila de espera. Então eu sempre fui muito firme, porque não adiantava você dar uma resposta meia boca, porque na semana seguinte a pessoa voltava a te procurar. Então você tem que ser muito firme nessa colocação. Márcio, claro, dentro dessa mesma colocação tem a questão da equipe ainda, né, que é importante. Como é que você tinha a equipe, como é que você trabalhava com a equipe, mas as prioridades, você tinha uma equipe dentro da Secretaria de Obras que fazia esse planejamento ou as prioridades, ou ela vinha da Prefeitura para a Secretaria? Não, isso sempre essas demandas vinham direto na Secretaria de Obras. Você falou um pouco da equipe. Sim. A equipe, na verdade, assim, tem pessoas com uma experiência muito longa dentro da Prefeitura, e você tem que ter o jogo de cintura para lidar com esse povo. Mas uma das coisas que é possível você conseguir bons resultados era da forma tão presente que eu estava. Porque era assim, quando a gente ia fazer uns trabalhos mais nos interiores, às vezes era um mutirão lá no Rio Natal, no Rio Mandioca, lá no Porto das Vieiras, eu ia junto com o pessoal. A minha esposa, às vezes, fazia almoço. Isso, se tiver algum funcionário vindo hoje, ele vai me confirmar. Nós ia lá para o Rio Natal, Rio Mandioca, nos sábados, domingos, ela fazia o almoço, levava para todos os funcionários lá embaixo, nós almoçávamos lá da rua. Quando nós almoçávamos no Rio Mandioca, ou Pão dos Vieira, eu levava a marmita junto, eu sempre tive muito presente com esse povo. Então eles se sentem mais assistidos, eles têm mais empolgação para produzir mais. Verdade. E para fazer com uma melhor qualidade. E eu também, como te falei há pouco, na questão da exigência. Eu sempre fui muito crítico na questão de fazer o melhor possível. Sim. Tem problema que acontece? Claro que acontece. Mas sempre fizemos o melhor possível. Agora, indo para a questão que você falou das prioridades, a gente sempre tinha uma programação montada, mas ali na Secretaria de Obras tem que ter um grande cuidado, porque existem problemas que se referem à questão principalmente na área de drenagem, que são tubulações, galerias, que você pode ter prioridades, mas tem algumas que aparecem de repente e você tem que largar tudo e ir para aquela, porque pode acontecer de desmoronar uma casa, pode acontecer de engolir uma rua, de derrubar uma rua, tudo isso pode acontecer em determinado momento por causa de uma grande tromba de água. Às vezes é uma boca do lobo que entope num lugar, ela leva um problema sério para o outro. Então você tem que ter conhecimento técnico para avaliar e ver se aquele fato é a prioridade do momento. Você tem que mudar a tua programação para que aquele problema que está tendo não se agrave. Porque se você resolver agora, digamos, ele custa, vamos falar, 3 mil reais. Mas se você deixar ele para daqui 15 dias, pode custar 20. Porque ele se agrave muito. Então isso vai muito da avaliação. Ali tem que ter uma avaliação diária, principalmente depois das temporadas de chuva. Porque o período que eu fui secretário, principalmente na primeira gestão, foi o pior período de temporada de chuvas e catástrofes naturais dos últimos 70 anos. Isso caiu meio mundo naquela época. Foi muita coisa que aconteceu. Mas aí aquela questão que você falou da equipe. Eu lembro que no dia 23 de janeiro de 2010, rompeu uma galeria embaixo do antigo cartório Diner. Era 2 horas da madrugada, eu estava descarregando a escavadeira hidráulica lá no calçadão, de cima da prancha, para nós começar o trabalho naquele domingo à noite. Eu lembro como hoje. Dia 24 de abril foi um outro dia que deu um monte de catástrofe também.
Então tem várias datas que marcaram, assim, que a gente lembra que foram muito destrutivas. São passagens, né, que vai marcando, Sim. passagens boas e ruins ao mesmo tempo, né? Mas a missão era nossa. Exato. 18 horas 20 minutos, gente, nós estamos batendo aquele papo aqui com o ex-vereador e ex-prefeito Márcio Drever. Deixa eu só dar uma passadinha, ver o pessoal que já está conosco aqui, Márcio. Luiz Alberto Silves foi vereador junto com você, né? Foi. Está na escuta. Grande Silves, um abraço. Marcos Vieira, boa tarde, Rogério, boa tarde, Márcio. Estamos acompanhando o programa, legal. Abrão Camargo Schisler, boa noite, Rogério, boa noite, Márcio. Estou acompanhando, um abraço, legal. Wellington dos Santos, boa noite, galerinha do bem, legal. Celcinho Euriques, boa noite a todos e um grande abraço aos meus amigos, meus fãs. Falta alguma coisa aí, eu já tento entender aí, Celcinho, dá uma repetida aqui, ficou mais ou menos meio por cima aqui. Gente, a gente vai dar mais uns 2 dedos de prosa aqui, Márcio, daqui um pouquinho. Infelizmente eu tenho que dar aquela seguradinha, porque o horário político eles chamam de gratuito isso, você imagina. Mas tudo bem, faz parte, né? É democracia, a gente entende que tem que passar, é o momento das pessoas se apresentar. Então a gente daqui um pouquinho dá uma paradinha, só para passar aqueles spotzinhos assim, política, e a gente volta. Tem muita coisa para nós só começamos, então a gente está no esquenta ainda. Você veja que nós não saímos nem da Secretaria de Obras ainda, né? Então tem muita coisa para frente. Então, Márcio, só para a gente concluir essa parte da Secretaria de Obras, hoje, todas as administrações eu vejo assim, que a partir de uma determinada época, a grande dificuldade que as administrações passaram foi colocar asfalto nas ruas, né? Não, quando eu digo o grande problema, nem tanto pelas administrações, eu vou incluir todas, né? Mas por causa do grande problema do monopólio e de algumas empresas, algumas empreiteiras que pegaram o jeito da licitação, que eu digo, e começaram a ser malandros para fazer, né? Na tua época, vocês conseguiram fazer muito asfalto, não conseguiram? Quais as dificuldades ou quais as táticas adotadas por você, principalmente no teu período de Secretaria de Obras? O asfalto, na verdade, desculpa. Não, vai firme. Isso é natural. A gente, quando fala demais, o pigarro pega, né? Isso, um golinho de água já resolveu. Na verdade, naquela época, na primeira gestão, nós pegamos um problema que tinha na época era a famosa 11 ruas. Que envolvia... Já tinha as 11... Olha da onde vem as 11 ruas. Já tinha naquela época, que era a Rua Carlos Rickel, a Miguel Schwendler, a Jorge Baio, a Mafra, Monte Castelo, no Cruzeiro. Tinha uma porção de ruas que tinham sido iniciadas, porque São Bento existe uma grande dificuldade por causa da questão do seu solo. Perfeito. É muito solo podre, é muita região, assim que nem na Carlos Rickel, nós precisamos fazer um colchão de areia lá de 1,20 m mais ou menos, para conseguir depois colocar o lachão em cima. Então, aquela parte do banhadão ali, né? Isso. Várias ruas, assim. A Miguel Schwender, que é um morão ali perto para você ter uma ideia, para levar o asfalto naquela rua, foi preciso uma carregadeira carregar conchada por conchada para cima, porque nem caminhão, caçamba subia para distribuir o asfalto em cima da acabadora. Foi muito difícil aquilo lá. Então São Bento tem essa dificuldade, porque ou é um morro, ou nas baixadas é muito semelhante ali eu me lembro ali da rua da descida do Jeep Clube também. Sim, é muito semelhante a Miguel Schwender. E também o que aconteceu, São Bento teve um crescimento muito grande em alguns anos, em função de determinados loteamentos que foram feitos, e na época não era exigido pavimentação. Então, um exemplo, eu acho que na época o Silvio foi prefeito, se fala-se em torno de 60 quilômetros foi feito de asfalto. Mas de novos loteamentos foi feito mais uns 80 de novas ruas de chão. Rua de chão, né? Então, há 40 anos atrás, tinha a Estrada Dona Francisca, para outro lado tinha Carlos Manuel Lismaia, tinha a Estrada Cruzeiro, tinha a Estrada Rio Negro. A Estrada das Neves. Estrada das Neves, já sabia certo qual que era. Passava depois, ali também. Foi crescendo muito, a cidade cresceu, e de certa forma, não muito planejado. Pequenas ruas eram abertas como servidão, daqui a pouco se transformava em rua, dava 6, 7 metros de largura, não tinha estrutura para isso. E daí, porque eu sei que o pessoal compara muito São Bento com o Rio Negrinho. O pessoal fala, o Rio Negrinho é tudo asfaltado, e São Bento como é que fica? Só que São Bento cresceu bastante, tem que ver a quantidade de habitantes que tem, e isso tudo acabou dificultando, né? Então, é feito dentro do limite do possível.
Na nossa época foi iniciado o trabalho da pavimentação comunitária. Eu acho que é um programa interessante na questão de onde só os moradores usam. Eu não acho justo pavimentar pelo comunitário ruas onde toda a comunidade usa, porque eu acho que isso é injusto com o morador, mas onde é só o morador que usa, no máximo passa o caminhão de lixo, faz a coleta, eu acho que é justo, porque a pavimentação comunitária é assim, o cidadão paga um valor X lá, digamos que hoje custe 5 mil reais à frente do lote de um tamanho... Padrão, né? Padrão. 5 mil reais. Tá, só que se ele tem uma casa ali que vale 300 mil reais, essa casa vai para 350, brincando. Sim. Ou seja, ele investiu 5 mil, mas ele ganhou 45. Porque isso é fato, ele aumenta muito. Então, e isso acontece em praticamente 90% dos municípios, a pavimentação comunitária. Depois da próxima gestão, ela foi mudada um pouco as regras, que as regras antes eram meio origem e não foi muito fácil de emplacar. Inclusive na época do Fernando Turek, prefeito, eu sei que também não rodou muito porque era dificultoso isso. Justamente ali também houve uma abertura, bem do que você disse, houve uma abertura da coparticipação, né? Para poder ter adesão. E daí na gestão, quando eu fui vice-prefeito, foi criada aquela lei que pode ser feita aquela pavimentação onde não é necessário mais fazer uma licitação, né? Isso, Agora os moradores... Se credencia, né? Se credencia, basta se credenciar e pode ser feito com concreto, com paver, né? Foi muito direto. bom. Então isso tem facilitado bastante e o povo tem aderido bastante nesse sentido. Então eu acho que tudo isso influenciou, porque depender só de recurso... É que o que acontece também é assim, né? Há 30, 40 anos atrás era muito mais fácil porque serviço de educação. Grande parte do serviço... Eu estudei da primeira à quarta série, quando eu comecei, era escola estadual. Então... Emílio Engel ou não? Oi? Na qual você... Não, na época era lá na Maria Ferreira Zilli. Isso. No Povoado. E muitos serviços eram custeados pelo governo do estado. A saúde era muito vinculada ao tempo do sul do INAMPS ainda, que tinha os custeios por fora, que era outra forma. Então tinha a questão de Secretaria de Assistência Social, não tinha todos esses programas que tem hoje, que o governo tem que, inclusive, às vezes acabar custeando a hospedagem do idoso, no lar do idoso, que a família não tem condição. Vários programas que tem dentro da Secretaria de Assistência Social, ou cultura, e muitos desses recursos também são carimbados. Então, no passado, era muito mais fácil investir nessas questões. Mas agora tem que procurar fontes alternativas. As verbas são engessadas dentro das rubricas, né? Mas o que é mais importante que eu vejo ainda é ter bons projetos prontos. Porque acontece de ver deputados federais, senadores com recursos disponíveis, e você tem que ter uma fatia grande de projetos prontos. Dessa forma, você consegue emplacar muito mais projetos novos e atender muito mais ruas. Aliás, deixa eu só aproveitar, você tocou num ponto aqui, né? Eu vou trazer para um assunto mais atual um pouquinho, mas depois a gente volta nessa situação. E você, né, disse que já faz um bom tempo de vida pública. Eu tenho que ser honesto para você, eu também tenho bastante tempo de vida pública, mas, Márcio, se eu mentir, você pode fazer o teu comentário. Eu nunca vi tanto dinheiro público vir para uma prefeitura como no último ano que passou. Não sei se você teve essa percepção. Sim, eu vejo que, principalmente no governo do estado em geral, né, foi... Só que aí também entra numa bola dividida, porque esse dinheiro vem para algumas coisas. Ontem eu fui questionado por um morador por uma situação dessa. Porque, tipo assim, ele me fala, pois como é que pode vir 1.600.000 para construir um ginásio numa pequena escola que vai ter 5 alunos usando, ou vão querer investir 20 milhões na Avenida dos Imigrantes, com tanta rua de chão precisando da primeira pavimentação, e daí vão focar esse dinheiro num lugar que pouca gente vai usar, não tem congestionamento. Daí você vai numa rua Max John, você vai numa Dona Francisca, você vai numa Estrada Cruzeiro, vai em tantas ruas que precisam de pavimentação no município, e daí vai focar em uma rua que já é pavimentada hoje. Então, essas questões até pode ter vindo, mas ele tem que ser utilizado de uma forma que atenda a maior classe de pessoas que são necessitadas. Estrada Fundão, que precisa... muitas ruas do interior aqui que precisavam de pavimentação, agora vão querer, se isso mesmo se confirmar, investir 20 milhões na Avenida dos Imigrantes. Você acha que é mau planejamento? Eu vejo que hoje teria... A tua visão, né? A minha visão. Eu vejo que esse recurso teria que investir em outras ruas dentro dos bairros que mais precisam, que os moradores estão comendo pó, estão no barro, estão enfrentando buraco na frente de casa, para pavimentar uma rua que hoje é pavimentada. Eu digo, não tem congestionamento, com exceção das saídas,
mas olha, na minha ótica, está longe de ser uma prioridade. Pode ser, sim, deve ficar uma coisa bonita, mas com certeza teria muitas outras prioridades para investir esse valor. Talvez, quem sabe, né? Uma época o pessoal começa a fazer desfile do carnaval, vai ser bem usada a avenida. Não tem brincadeiras à parte, né? Não quero passar por isso aí. 18h30, Márcio. Você quer pegar uma aguinha lá? Enquanto você pega uma aguinha, eu vou trazer aqui os nossos comerciais. Não é que é isso. Nós aqui temos os apoiadores. Já já a gente volta aí, beleza? Ok. Conheça os nossos candidatos a deputado e vote em quem gosta de trabalhar. Luiz Olavo Nandi é empresário. Nós catarinenses sentimos o gosto amargo de fazer uma mudança política sem critérios. Nossa prioridade são as pessoas, solucionar os seus verdadeiros problemas. Se for eleito deputado estadual, seus olhos, ouvidos e voz na Alesc. Meu nome é Luiz Olavo Nandi e meu número é 44477. União Brasil. Escolha quem já mostrou serviço. Escolha os nossos candidatos a deputado. Cris da Saúde acredita que toda a população deva ter acesso a uma saúde pública de qualidade. Como gerente regional de saúde, enfrentei a pandemia logo no início. Se eleita, não vou te decepcionar. Tenho coragem para fazer o que for preciso. E tendo a Bíblia como norte das minhas decisões. Vamos juntos fazer história? Para deputado estadual, Cris da Saúde, 44117. União Brasil. Lula veio a Floripa abraçar os catarinenses e, junto com Dário, participou de um grande ato pela democracia. Eu prefiro de senador, então é importante votar nesse companheiro para senador da República. Presidente Lula, nós somos fortes. Vamos juntos, com o mesmo objetivo. É Lula lá, Décio e Dário aqui. Vamos à luta e vamos à vitória. Dário 400, senador. Brasil, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. Celso Maldaner, senador, 155. O foro privilegiado é um dos grandes males que atrapalham o Brasil. Cada vez mais autoridades criminosas usam o foro para escapar da justiça. Esse privilégio absurdo tem que acabar. É por isso que criei a lei pelo fim do foro privilegiado e trabalho por sua aprovação. Como senador, com seu voto, a gente tem força para vencer essa luta. Celso Maldaner, senador, 155. O senador de mãos limpas. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Esta programação tem o apoio cultural de... Centro Especializado da Visão. Somos um dos mais modernos hospitais de olhos de toda a região. Referência oftalmológica com investimentos em alta tecnologia e na atualização constante do conhecimento dos nossos profissionais. Consultas, exames e cirurgias, todos realizados em um só lugar. Centro Especializado da Visão. O seu hospital de olhos em São Bento do Sul. Avenida Dom Pedro II, 403, telefone 3633-4043. Diretor técnico, Dr. Luciano Alau Haddad. Segurança para rodar tranquilo é com Osmar Pneus. Pneus novos, usados e remoldes com garantia total. Também conserto de pneus, vulcanização a quente e reforma de rodas. Osmar Pneus faz montagem, balanceamento e orçamento sem compromisso. Osmar Pneus, Avenida São Bento, fundos do posto Ipiranga, sala 5. Qualquer dúvida e agendamentos, chame Osmar no WhatsApp 996577940. Liberdade Notícias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Valmir Forteschi apresenta Liberdade Notícias. O que você procura em uma verdureira encontra na Avenida Hortifruti. Frutas e verduras fresquinhas direto da lavoura para sua mesa.
também produtos coloniais como pães, cucas, bolachas, queijos e conservas. Cervejas, vinhos, sucos e refrigerantes gelados do ponto. Toda a linha de mercearia em geral. Atendimento de segunda a sexta das 8 às 19. Sábado das 8 às 18. Domingo das 8 às 12. Avenida São Bento, 834, bairro Rio Negro. Telefone 997568486. 18h35. Vamos voltando aqui com o nosso bate-papo, o nosso Prosa e Política. Hoje contando aí com a presença do ex-vereador e ex-prefeito, não, ex-vice-prefeito, né, Márcio? Batendo aquele papo e deixa eu aproveitar que a gente passou por aqui, já dá uma atualizada no pessoal que participou conosco. E a do Celcinho Euriques ali, ele mandou um grande amigo, faz falta, é isso que ele está dizendo. É que o corretor fez para fãs ali, mas faz falta, né, Celcinho? João Luiz Viana, tá na escuta, obrigado pela sintonia aí, João. Palhano Patrolheiro, boa noite, Rogério, Márcio e ouvintes, grande Palhano, sempre firme aí. Exídio José Succhi, boa noite, PRT, Márcio e todos da escuta, estamos acompanhando. Essa aqui é interessante, deixa eu primeiro passar aqui, Rosmari Santos, a Rosmari sempre está com a gente. Boa noite para você, obrigado pela sintonia. Valdeci Robelato, meu amigo Valdeci Botafoguense Robelato, sabia, Márcio? Boa noite, amigo botafoguense, manda um abraço pro amigo Márcio, tá dado o chacho aqui já, né? Ontem era dia do gaúcho. E o meu comentarista doc, que eu sempre digo, sempre participa com a gente, faz comentários interessantíssimos, o César Becker, boa noite, PRT e Márcio. E ele faz uma observação, a falta de planejamento vem há anos e como foi falado, a Wunderwall faz mais de 10 anos que vem demonstrando problema de congestionamento, é verdade. Porém, nunca foi tentado abrir mais um acesso ao bairro Centenário. Márcio, quer falar sobre isso? Sim, acho muito importante. Inclusive, ontem eu estava conversando com o pessoal, não vou dizer que resolve muito desse problema ali, mas um dos projetos que tem que ser pensado, que iria ajudar muito a questão da Centenário, seria, primeiro, a continuação da pavimentação da rua Paulo Chapieski, que na verdade ela está sendo pavimentada, mas somente até na entrada do Instituto, um pouquinho para frente. E eu acho Ou seja, fica continua interno ainda, não, né? Ali tinha que puxar o asfalto pelo menos até o final da rua. E essa rua também, como eu falei com alguns moradores ontem, com certeza seria um grande ponto de uma abertura para conectar o bairro Centenário à Serra Alta e com isso, consequentemente, ela desafoga muito a Wunderwall. Porque hoje o pessoal que mora nessa região de Schramm ou na 25 de julho, todo mundo que vai, hoje tem bons institutos de ensino lá na Centenário, passam tudo por ali. Se tiver essa rua Paulo Chapieski, e é bem curto, porque esse trecho eu conheço, inclusive os proprietários, eles ficariam muito satisfeitos se fosse aberta a rua, com certeza nem custo teria. Só que, claro, daí a gente esbarra naquela questão de luta pelas liberações ambientais, das licenças ambientais. Sempre, né? Mas ela sairia ali onde era o antigo Salão Estrela, ali na Schramm. Então, isso seria uma alternativa muito importante para o desenvolvimento daquela região e também ajudaria a desafogar a Wunderwall, com certeza. Isso com certeza ele tem toda a razão e é um projeto que tem que ser tocado em frente. O meu ponto de vista hoje, que eu vejo, que seria uma alternativa com um custo relativamente baixo, mas com um resultado muito bom. Seria essa a boa colocação. Você vê que o César nos ajuda aqui, inclusive nos traz também a própria questão que tem que se achar para Wunderwall uma saída, tem que se achar aqui para a Estrada das Neves, embora a gente tenha aqui o caminho aqui pela Serrinha, aqui, né? Mas ainda não é o ideal. Na época se falava muito do contorno sul, lembra há possibilidade ou também vai cair lá no Banhato também, não vai? Esse é um projeto um pouco mais difícil. Eu sei que acho que tem uns traçados que acabaram sendo construídos casas no meio ali onde era previsto uma possibilidade de abrir, que seria a abertura ali do fórum, ligando a rua Carlos Rica lá embaixo. Isso, né? Esse é o projeto do traçado, eu já vi esse projeto. Então, mas é uma coisa que alguém tem que bater firme em cima disso, mas nós precisamos achar caminhos para que essas leis ambientais, nesse sentido, quando envolve a questão de interesse público, que funcione melhor. Esses detalhes, a gente sabe que tem coisas que às vezes tem que seguir muitos passos,
Mas essa questão de quando tem interesse público para a prefeitura poder trabalhar, teria que ter uma flexibilização melhor para realmente o cidadão poder ser atendido com isso. Até porque meio ambiente, eu sou defensor de tudo, flora, vegetação, animais, né, também. Porém, diz o seguinte, preservar o meio ambiente. E o ser humano faz parte do meio ambiente, né? Então, eu acho boa essa tua colocação, não sendo um salvo-conduto para ficar desmatando, para ficar abrindo. Para fazer grandes empreendimentos, para enriquecer pessoas que são muito ricas, já às vezes, esses casos realmente tem que analisar detalhadamente. É diferente. Mas interesse público, você vai ter que construir um ginásio de esporte, uma escola, a abertura de uma rua, isso tem que ter prioridade claro, na prioriza. análise. Daí cria um plano de recuperação em uma outra área, se digamos que tem que desmontar alguma coisa. Mas essas duas que ali nesse acesso sul talvez que teria um pouquinho mais de vegetação. Aquela lá na Paulo Chapieschi que eu falei ligando a Centenária Serra Alta é pouca coisa, não tem muita coisa de vegetação. Concordo. Então o acesso norte aqui é muito pouco. Mais esse uma é bem menos colocação. do que qualquer outro. Eu já fiz o trajeto todo a pé. Tem umas capoeiras lá, uma outra árvore, muito pouco. Então nesses casos tinha que fluir melhor. Beleza. Márcio, a gente começa a falar de assuntos atuais, o pessoal já começa a participar aqui, né? A presidente da Câmara, Carla Hoffmann, mandando um abraço, acompanhando. Andrei Padilha, ele já foi direto na veia, né? Deixa eu primeiro falar do César Beck. Até uma nova ligação centenária até imigrantes também. Ele coloca, né? Uma nova ligação, talvez pelo bairro Brasília, não sei se é possível ou não. Ali tem, Mas, na verdade, ali nos desvio, fundos, perto do ginásio da Escola Lúcia Tchek, lá tem um traçado pré-definido. Também tem um traçado desse pré-definido, lá do loteamento Berlina, da Via São Paulo, também ligando a imigrantes. Isso também tem uma previsão já que já foi feito uns pequenos estudos. E ali precisa, né? Precisa. São ligações internas que progresso a imigrantes, né? Quando eu digo progresso, que acaba ligando aqui atrás do Germânia, vamos dizer assim, né? Falando em progresso, que muitas vezes as pessoas têm que cair na Wunderwall ou têm que ir para o asfalto para acessar a Vila São Paulo, outra. Bem lembrado, você vê como é interessante sentar para discutir isso aí, né? E o Andrei faz uma pergunta, vamos já direto para o lado político agora. Ele faz assim. O Andrei Padilha, boa noite, Andrei. Ele é o embaixador do Alpes, você já viu, né? Fora de sério, o Andrei é fora de sério. Ele faz a pergunta, Márcio, pretende ser candidato na próxima? A bola está contigo. Essa pergunta eu ouço pelo menos 50 vezes por dia. Olha que bom. Todo dia eu ouço pelo menos 50 vezes. Mas o que eu respondo para as pessoas? Olha, a gente tem que avaliar que cenário se encontrará lá na frente, que a situação vai estar. E tem que combinar com quem decide, que é a opinião pública. Exato. Então, a gente tem que sentir isso do que as pessoas pensam. E os 12 anos que eu estive como gestor público, uma coisa que eu aprendi, e isso eu não vou mudar de opinião nunca, respeitar pesquisas sérias. Então, tem um instituto que faz pesquisas que eu acompanhei, eles sempre tiveram uma média de 90% a 95% de acerto. Concordo. Então, lá mais próximo, tem que fazer uma avaliação popular para ver o que os números vão dizer. Digamos assim, eu acho que experiência, dedicação a gente sempre teve. Agora, tem que avaliar lá na frente o que uma pesquisa popular vai dizer. Se tem apoio popular ou não. Eu tenho, como já falei, eu tenho minha profissão como administrador industrial, então posso ser muito útil na gestão pública também, mas daí vai depender do que a opinião pública decidir. Claro. Se eu me sentir apoiado, vamos encarar, dependendo de todas as circunstâncias que tiver lá no momento. Se não, pronto, e vida que segue. Como diz o pessoal do interior, os mais antigos, você está praticando política hoje? Na verdade, como eu falei agora há pouco, quando eu cheguei aqui, né? Eu estando em São Bento, não tem como esse assunto não vir em evidência aonde quer que eu ponha o pé, né? Então as pessoas sempre são muito carismáticas, muito simpáticas comigo, a receptividade é fantástica. A gente realmente... claro, tem pessoas que às vezes têm algumas avaliações com os episódios que aconteceram, não têm um conhecimento muito claro, que às vezes têm dúvidas. Tenho tentado esclarecer o máximo possível. Agora, eu estou de cabeça erguida, de peito aberto, para conversar com quem quiser. Então, para trocar umas ideias. Mas o calor humano, a receptividade, e nada melhor do que a minha família sente. Nem tanto por mim, mas quando eu estou em qualquer lugar, em eventos, ou qualquer mercado, açougue,
comprando uma peça de roupa, numa loja de calçado, qualquer lugar. Então, o carisma e a recepção calorosa que as pessoas me recebem, isso já é muito gratificante pelo que a gente fez pela população de São Bento nesses 12 anos. Uhum. Olha, o Andrei gostou da tua resposta aí, tá vendo? Ele já disse, olha aí, ó, tá certo. A demora da justiça em resolver a situação prejudica? Boa pergunta também, já que nós entramos no assunto, eu acho que ele fez uma boa pergunta para você. Sim, isso é fato, porque que nem aconteceu. Algumas obras que foram pavimentadas recentemente agora, né, no atual governo, mas essas obras já foram licitadas e o dinheiro já estava em caixa lá em 2019, 2020, estava naquela época. Mas daí deu aquele impasse jurídico de uma empresa entrando com ação contra a outra e bloqueando e paralisando. Então tudo isso acabou imperando. E o que acontece com isso? Acaba gastando mais dinheiro com isso ainda. Porque se uma tonelada de asfalto lá 2 anos atrás, digamos que era R$350, com esse aumento do petróleo, que o asfalto é derivado de petróleo, o combustível que vai transportar ela encareceu, teve um aumento. Com isso, aquele valor que estava previsto na licitação, ele não é possível atender mais. Sim. Então, esses imperos que a justiça causa, realmente eles prejudicam bastante. Márcio, deixa eu ver, aí chegando, nosso amigo aí, meu amigo Dico. Boa noite, Paulo Rogério, e boa noite, Márcio. Dico é nosso, eu sempre digo, ele cuida do patrimônio público, cuidando sempre da prefeitura, né? Legal, um abraço pro Dico. Olha aí, deixa eu ver quem chegou aqui também. Rose Michelon, um abraço pro Márcio. Faz falta, diz ela aí, ó. Um abraço, Rose, muito obrigado. Valeu aí, o pessoal sempre com a gente aí. Márcio, nós entramos agora no político, claro, quando eu digo política, você fazendo política é conversar, é analisar, não tem como afastar, você disse muito bem há pouquinho, não tem como afastar da política. Mas eu vou te apertar um pouquinho na questão seguinte, o programa aqui é político, né? E desde que a gente iniciou esse ano com perspectiva de candidatos, etc. e tal, nós vínhamos dizendo que tomara que São Bento e região, vamos dizer assim, né? Nós temos a nossa micro-região, Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre, não cometesse a bobagem de largar muitos candidatos. Você já foi candidato a deputado, sabe o que é buscar enfrentar muita gente num ninho de poucos votos, né? Reparte demais, acaba tirando a probabilidade de eleger alguém. É claro, nós vivemos numa democracia, todo mundo tem direito, ainda que pegue só o voto dele, se pegar, se não enganar na hora de votar, né? Então todo mundo tem direito. Porém, a gente percebe muito bem que raramente eu não vi no santinho de ninguém escrito: eu estou candidato porque eu quero me interessar pelas minhas coisas, eu quero só ser deputado. Todo mundo diz que quer representar a região. Como é que você vê esse lado plural, a pluralidade de candidatos na nossa micro-região, Márcio? Independente de partido, né? Sim. Um dos fatores que acaba causando isso é porque, às vezes, na demora da definição, das pessoas serem mais firmes na colocação dos seus nomes lá atrás como possíveis candidatos. Porque isso foi, eu posso puxar um pouco, claro. Para mim a eleição de vereador, a primeira, quando eu comecei a fazer uma sondagem 1 ano e pouco antes da eleição, que eu tinha essa pretensão, eu sei que muitas outras pessoas que teriam interesse em ser candidatos lá em 2008, eu estava em 2007, essas pessoas, muita gente tirou o time de campo, porque eu já estava me preparando com mais antecedência. Então, hoje, realmente, ele prejudica um pouco mais esse cenário, porque eu vejo que as pessoas tinham que definir, se apresentar como pré-candidato muito tempo antes. Concordo com você. Para que com isso já vai demarcando o território e o pessoal vai dizer, não, esse aqui já está mais na frente, você já começa a abordar lideranças demonstrando esse interesse, e o povo é muito firme, quando eles te afirmam que te apoiam. Isso é uma outra situação, se você chegar com o cara 1 ano antes da eleição, estou pretendendo apoiar meu nome na candidatura tal, se eu for, você me apoia? Dessa forma você vai comprometendo as pessoas com o teu projeto e com isso vai criando corpo. Daí quando chega próximo do período eleitoral, você já tem uma noção do que isso vai... Ninguém vai se apresentar como candidato, ninguém vai pedir voto, você vai fazer uma sondagem. Claro. Então, nesse sentido, você consegue demarcar muito mais e daí desestimula outras pessoas que vão só por aventura. Então, assim como o que acontece? Quando chega muito próximo, o vereador... ou é outra pessoa que se lança candidato, mas elas se comparam muito. Mas se aquele cara pode, eu também posso. Entendi. Eu já fui isso, aquele também pode. Só que daí também, claro, é importante avaliar
hoje, dos que se apresentam aí, é quem já tem um histórico mais elaborado para poder representar na Assembleia. É quem já construiu uma carreira mais sólida dentro do cenário político para poder representar o pessoal. Isso tudo pesa, porque a pessoa dizer, eu vou ser um candidato a deputado, vereador, prefeito, mas eu não vou ser político, então não se envolve. Isso. Ou começa já dizendo que não é político, né? Já começou errado, porque não existe. Concordo. Você tem que ter a habilidade de conseguir conversar com as pessoas, de flexibilizar o que precisa ser flexibilizado. Não adianta. Então, o maior problema que causa isso é que muita gente deixa para se definir só em cima da hora. Daí todo mundo se acha no direito de ser. E, infelizmente, a região toda acaba sendo prejudicada, porque daí acaba dissolvendo os votos. E daí o eleitorado local, eles olham muito para o local e dizem, puxa, tenho A, B e C, mas eu vou acabar optando por um lado e fora, porque mesmo que nunca mais veja, mas que tem aquela parcela do eleitorado que vota por torcida. Entendi. Eles não se preocupam, porque vai corresponder com isso. Não, eu preciso votar em alguém que vai ganhar. Eu tenho percebido agora mesmo, algumas conversas que a gente tem, por causa que aqueles têm mais chance. Então, não, se vai corresponder... Não quero perder meu voto. Isso, não quero perder meu voto. Né? Então, você é defensor da teoria, eu gostei dessa, eu vou usar o nome da teoria. Você é defensor da teoria de lá atrás já abrir os braços. Sim. É mais ou menos isso. Mas eu concordei, eu gostei da tua observação, mesmo para candidatos a vereador, não espere 2024 chegar. Comece o trabalho desde já, vai sondando, vai na sua comunidade, né? É interessantíssimo, bem pensado isso, porque, principalmente no caso da política local, muitas vezes você tem muitos parentes, muitos vizinhos, muito isso, que se você deixar para a última hora, de repente na convenção, dois se encontram, posso pedir o seu voto, desde que eu peço o meu também, porque nem sabe que o cara é candidato, mas legal. Mas então você hoje, olhando os candidatos, independente, não vou colocar aí para você fazer uma avaliação particular, não, mas como é que você vê os candidatos postos hoje? Você acha que alguém tem condições de se eleger, honestamente? Sim, é que eu vejo o seguinte, essa vai ser a primeira eleição com as novas regras. Não tem mais coligação proporcional. Com isso, acabou aumentando a quantidade de candidatos. No passado era 400 e poucos candidatos a deputado estadual, hoje nós temos 590. Consequentemente, com isso faz o quê? Vai diminuir a média. Eu acredito que vai eleger deputados estaduais com menos de 20 mil votos. Sim, também acredito. Vai acontecer muito isso. Então, a nossa região, São Bento, Negrinho, Camparé e Curupá, são 120 mil eleitores. Se o pessoal focar um pouco mais em algum dos candidatos que forem aqui, que tiverem a melhor condição de ser eleito, que apresentar o melhor currículo, eu vejo que existe uma condição, porque acontece também o seguinte, nós, como se falou agora há pouco, nós representamos uma micro-região. É diferente do candidato que está num município maior, e ele tem muitos concorrentes fortes internos, dentro da própria base, né? Dentro da própria base, é difícil daí. Ou se ele é o único candidato num município pequeno, e ele tem que beliscar em muitos lugares, como aumentou a quantidade, daí acaba a concorrência sendo muito mais pesada. Exato. Então, nesse aspecto, quem corresponde a uma micro-região, ele acaba tendo uma condição bacana para conseguir chegar lá. Então, isso pode acontecer, eu acho que muito do empenho da campanha, cuidar muito, porque eu vejo que às vezes candidatos, eles contratam marqueteiros, e é muito focada a campanha na questão das redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, o Twitter e assim por diante. E o eleitor, hoje, ele fica muito confuso, porque é um campo muito fácil de ser atingido. Como é que o eleitor vai avaliar 590 candidatos? Não consegue. Então, aí depende muito de ter boas pessoas visitando, estando na rua, defendendo determinados candidatos, e o próprio candidato. Ele tem que ter um empenho. Eu lembro que nas minhas campanhas eu nunca fui de fazer menos de 18 a 19 horas de campanha por dia. Isso eu nunca fiz menos que isso. Olha aí. Então, essa é a média. É pé na estrada mesmo. Pé na estrada muito. Porque não adianta se lamentar, depois, não visitei tal pessoa, não fiz isso, não fiz aquilo. Daí passou. Só que isso tudo também, como eu falei, é intercalado lá atrás se a pessoa planeja com mais antecedência. Exato. Perfeito. Não, é muito bem colocada essa tua situação. Antes de o Padilha pediu uma questão aí, eu vou deixar mais pro finalzinho ela. Eu acho legal, é uma boa. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Ele pediu alguma coisinha aí, mas eu vou deixar um pouquinho para ele vir, para a gente pegar na próxima. Fazer um intervalinho, Márcia? É isso? Fazer um intervalinho e já
a gente volta aí para a gente concluir o nosso papo, né? Para pegar mais uma água, não é mesmo, Márcio? Vai lá, fique super à vontade aí. Esta programação tem o apoio cultural de... Esta programação tem o apoio cultural de... Esta programação tem o apoio cultural de... Centro Especializado da Visão. Somos um dos mais modernos hospitais de olhos de toda a região. Referência oftalmológica com investimentos em alta tecnologia e na atualização constante do conhecimento dos nossos profissionais. Consultas, exames e cirurgias, todos realizados em um só lugar. Centro Especializado da Visão. O seu hospital de olhos em São Bento do Sul. Avenida Dom Pedro II, 403, telefone 3633-4043. Diretor técnico, Dr. Luciano Alau Haddad. Segurança para rodar tranquilo é com Osmar Pneus. Pneus novos, usados e remoldes com garantia total. Também conserto de pneus, vulcanização a quente e reforma de rodas. Osmar Pneus faz montagem, balanceamento e orçamento sem compromisso. Osmar Pneus, Avenida São Bento, Fundos do Posto Ipiranga, Sala 5. Qualquer dúvida e agendamentos, chame Osmar no WhatsApp 996577940. 18h56. Como diz o alemão, mãe liba, o tempo voa aqui, né? Então, antes da gente, como eu disse, antes de entrar na pergunta do Padilha, eu quero dar uma olhadinha aqui, Ângelo, passando uma boa noite para o PRT, boa noite também para o Márcio. Márcio, você como secretária de obras, fale um pouquinho para nós, você que já teve os problemas lá, fale um pouquinho para a gente a questão da Wunderwall e da Estrada das Neves que está se arrastando. Márcio. Pois bem, Paulo Rogério, Ângelo que está questionando. Ângelo. Isso. Bom, bem, Ângelo, a gente trabalhou realmente nessas questões ali. É bastante preocupante a forma como essas obras estão sendo executadas, porque da forma como está seguindo hoje, eu vejo que ela vai criar um problema crônico por décadas, se não for refeito o que foi feito nesse momento. Opa. Porque assim, essas travessas que foram cortadas de rede de tubulação, tanto na Wunderwall como na Estrada das Neves, quando você implanta uma rede de tubulação nova, ou seja de esgoto, ou seja de drenagem, você tem que fazer a cobertura da tubulação com um material bom, um saibro fino, para não danificar o tubo, e logo em seguida tem que colocar pelo menos uns 40 centímetros de rachão, que é o tal material de reforço. Isso foi uma exigência que eu fiz mesmo no tempo das duas gestões passadas, com a equipe do SAMAI ou das empreiteiras, que todas as obras que nós executamos no centro, ali na 25, o Estevão Bucho, ali na Schramm, ali a Jorge Zipper, a Áustria, todas essas ruas que passou saneamento ali, que foi recapado, nós fizemos todo esse trabalho de recolocação de material fino em cima da tubulação, 40 centímetros de rachão, mais 15 centímetros de brita, e tudo compactado com compactador mecânico, conhecido como sapo, em todo o trecho. E mesmo assim, um outro lugarzinho apresentou um sinal. Agora, da forma que essas obras estão sendo executadas, sendo abertas as valas, colocar a tubulação dentro e só jogando aquele barro de volta, vai causar um problema muito grande. Vocês podem ter certeza, hoje é dia 21 de setembro de 2022. A partir do momento que essas ruas forem recapadas com a parte de acabamento de asfalto, em 90 dias depois, se continuar do jeito que dá, vai começar a aparecer afundamento nesses sinais onde estão feitas as valetas. Então, é uma sugestão que eu dou, removam todo esse material que foi colocado em cima dessas tubulações, colocam um material de reforço, compactem bem, porque depois disso vai ser um transtorno muito grande. Então, da forma como está sendo feito hoje, além do que o transtorno que está dando, porque não está havendo um planejamento, a gente fez todas essas áreas centrais ali, não teve transtorno para ninguém, fizemos todo o comércio do centro, inclusive, com o calçadão, tudo bem planejado, e agora não está tendo planejamento. Porque tanto a Wunderwall como a Estrada das Neves são estradas largas, poderia ter sido feita uma coisa mais lateral, para poder manter o fluxo do trânsito e não danificar a parte central. Olha a Estrada das Neves, onde é que passou o rasgo da tubulação, bem na pista que desce. Então, isso ali é um problema que vai se senão tem que ser removido, colocado 40 centímetros de rachão, 15 de brita graduada, para depois fazer o primeiro recap.
Isso dá tempo, então, hein? Dá, agora está em tempo. Porque se for dado continuidade do jeito que foi feito algumas coisas ali só para ser paliativo, e em cima disso colocar asfalto, vai gerar um problema crônico e o custo vai ser 3 vezes maior para resolver isso aí. Perfeito. Márcio, 18h59, deixa eu trazer aqui a pergunta que o César faz, eu acho que você colocou, acho que você já respondeu. Ele pergunta, tem como recapar essas vias apenas? Não é necessário refazer a base? Eu acho que você acabou, a pergunta você acabou de responder, ó. No meio tempo, né? Legal, bem, você viu que eu disse? O César sempre está atento à coisa, né? Sim. Então, deixa agora, para a gente concluir, 19 horas já, deixa eu trazer dentro da área política o Andrei, que pretende ser, ele já está colocando, já disse que está se colocando como candidato ou pretenso, né? Diz ele, Márcio, deixe um conselho aí para nós que pretendemos na próxima lutar pelos direitos do povo. Olha aí, Márcio, tá? Eu acho que o Andrei, digamos assim, ele tem o perfil dele, como se comportar como líder que ele é lá na UPEST, ele sempre trabalhou na área social, ele sempre desempenhou um papel muito forte ali. Mas é assim, a dedicação para o gestor público, para ele conseguir ter um resultado bom numa eleição, isso tem que vir a muito longo prazo. Você tem que procurar levantar algumas bandeiras pontuais de assuntos, que realmente você se enganje sobre aquilo para conseguir conquistar apoiadores. E também você tem que fazer uma avaliação muito clara da opinião das pessoas que você vai procurar, o que elas acham do teu projeto. Como eu falei da questão que ele perguntou para mim, então eu devolvo essa pergunta para ele. Ele tem que procurar lideranças, pessoas que possam multiplicar um apoio político e ver o que essas pessoas pensam. Se ele se sentir apoiado, se quem quer que seja se sentir apoiado, tem mais a que encarar. Porque isso, na verdade, serve como um alicerce para uma campanha, mas não é o tudo. Então eu vejo que é nessa linha, ver o que mais precisa, estar muito informado do que é a realidade, porque tem gente que se lança candidatos a vereadores, muitos nunca entraram na Câmara de Vereadores, nem sabem como é que funciona, né? Para entender a legislação e ver a forma que pode ser atingido aqueles objetivos, porque o eleitor hoje em dia está muito inteligente, está muito antenado. Sim. Então você ir para um discurso aí, para uma visita numa família influente, uma família esclarecida, sem informação correta, você vai quebrar a cara, porque eles vão ter mais informação do que você se você não se especializou naquele assunto. Legal. Então você prepare legal. E também outra coisa, é importante, tem cursos de formações da questão de preparação para candidato, procurar um desses ali também, talvez não é tanto na forma de se expressar, mas também de conteúdo que tem lá. Com tudo isso é possível fazer um trabalho bacana e conseguir atingir os seus objetivos. Sucesso a todos que pretendem essa empreitada, porque a gente torce que principalmente haja uma renovação, porque às vezes a política fica muito na mesmice, porque pessoas com outras formas de pensar não se envolvem. Então é isso que eu desejo e sucesso a todos que têm esse interesse. O nosso abraço para o João Viana. A gente já citou que ele estava ligadinho aí, João Viana, jornalista João Viana, sempre atento a tudo que está acontecendo. Um abração para você, obrigado aí pela... presencial também, você viu? No rádio presencial, é ali, ó. Gente, 19 horas, Márcio, 3 minutos. Eu quero agradecer imensamente você ter aceito o convite. Tenho certeza que a gente trouxe um bom papo. Trouxemos situações do passado, trouxemos situações atuais, né? A gente podia ficar mais 1 hora conversando. Eu sei que nós não esgotamos 10% do que nós tínhamos prometido falar, não é mesmo? Então, mas fazer o quê, né? O Abrão Camargo disse que você vai ser o próximo prefeito. Mas tá aí, tá resolvido então. Márcio, muito obrigado mesmo. Quero deixar os microfones do Prosa e Política, da Liberdade FM à tua disposição para a gente se despedir aí e já dar sequência à programação da Liberdade aí. Obrigado, Paulo Rogério, pelo convite. Agradeço todas essas pessoas que participaram com suas sugestões, né? Para mim também é um grande prazer poder contribuir. Espero que algumas dicas, sugestões que a gente deu também, de repente, possam ecoar até as pessoas que hoje estão dentro do comando para poder fazer algumas melhorias para a nossa cidade, né? Sim. Então, acho que isso sempre é muito gratificante. Agradeço todos os ouvintes que participaram. Agradeço toda a equipe da FM Liberdade, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita atenção. Isso. E se uma outra oportunidade tiver, de repente, interesse na nossa participação, estamos à disposição. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os ouvintes. Até mais. Beleza, Márcio, muito obrigado. Então, quero agradecer imensamente a todo o pessoal que acompanhou pela internet
assistindo, né? Ou mesmo pelo WhatsApp, que muita gente mandou também seu recado pelo WhatsApp. A você que estava sintonizado na 87.9, muito obrigado. Eu estarei de volta amanhã a partir das 10 horas com programas máximas da 879, trazendo muito entretenimento, sorteio, etc. Conto com vocês então, até amanhã às 10 horas. Tenham todos uma boa, excelente e abençoada noite. Boa noite. Tudo que foi notícia, tudo que precisava ser comentado. Você acabou de ouvir. Uma boa noite a todos.